Mas são casos específicos, são casos em que o concurso era especificamente para cadastro de reserva e diretamente numerado o cadastro, e aí ocorreram algumas vitórias, né? Já tenho trabalhado com algumas teses nesse sentido também, desenvolvi temas sobre isso aí também, e é um tema legal. Mas o fato é que na nossa na atual circunstância, vocês do edital 7 estão eliminados. Só que você tem que pensar o seguinte: todo mundo que nós verificamos no Diário Oficial que é nomeado judicialmente são pessoas que foram eliminadas da mesma maneira que você, porém por motivo diferente. Então a gente percebe que mensalmente são centenas de pessoas que entram no poder público via judicial. E essas pessoas, na verdade, elas tinham sido da mesma maneira que vocês eliminados. Então chegar e falar o seguinte: você foi eliminado, você não tem condição de reverter isso, é fácil. Mas eu estou provando o contrário. É só você abrir o Diário Oficial de hoje que você vai verificar que foi dado posse, foi nomeado, né, candidato do concurso tal. Aquele candidato, se ele foi nomeado por ordem judicial, quer dizer que ele tinha sido eliminado do concurso público. Então perceba que, na verdade, os atos praticados pelo poder público, eles têm a presunção de que eles foram feitos corretamente. Mas é uma presunção relativa, que admite-se prova em contrário. Admite-se demonstrar que aquilo é ilegal. E no caso a gente vai demonstrar que a eliminação de vocês foi uma eliminação ilegal. O caso de vocês, desculpa aí, é que eu estou em casa, cheguei um pouco mais cedo, porque eu fui trabalhar hoje aqui de madrugada, e aí eu estou falando e andando ao mesmo tempo, mas o caso de vocês, ele tem várias peculiaridades. É o caso que eu mais me dediquei, de certa maneira, nos últimos tempos, é esse do edital 7, porque ele envolve muitas pessoas que estão confiando em mim, é um caso extremamente, vamos dizer assim, peculiar. Não tem nenhum caso idêntico a esse, é muito específico. A situação poderia se entender que estaria prescrita a ação a depender de um entendimento, mas eu já afastei isso através de um outro argumento muito interessante, muito forte. É uma ação mais complexa, mas é aquele negócio. No direito, tudo é construção, tudo é fundamento. O STF, ele cria uma série de decisões que não tem nada a ver com a lei. Eu já consegui várias decisões que as pessoas achavam impossíveis. Falaram: Alessandro, isso não tem o menor cabimento que você está falando. Eu falei: para mim tem. Para mim tem fundamento, tem argumento. Eu acho que o juiz, ele tem que ser, além de juiz, cidadão, ele tem que ser uma pessoa que interpreta, que seja coerente, que verifique que efetivamente o concurso do INSS não cumpriu o papel dele. Teoria dos motivos determinantes. Ele veio com o objetivo de fazer reposição de pessoal. E olhe que isso antes mesmo de abrir o concurso. E só dentro do prazo de validade do concurso eu tive mais aposentadorias do que a quantidade de vagas apresentadas no edital e até mesmo dos candidatos aprovados no cadastro de reserva. Isso é uma contradição total em termos, em razão desse decreto 6944 de 2009, que é absolutamente ilegal. Vou dizer tecnicamente inconstitucional, porque apesar de a gente falar decreto, esse decreto é um decreto autônomo. É um decreto que regulamenta diretamente a Constituição, dispondo, né, sobre a organização e funcionamento da administração pública. Então ele é um decreto inconstitucional. E aí eu estou afastando a aplicação desse decreto, no caso concreto, em razão de uma série de fatores, e principalmente por inviabilizar que serviços sociais fundamentais garantidos pela Constituição Federal ao cidadão, como aqueles que são relacionados à seguridade social, né, à previdência, assistência à velhice, à família, a diversos auxílios. Eu estou provando que, por exemplo, para uma pessoa, esses dados eu consegui ontem, junto com o Ricardo, para a gente, em vários lugares, para a pessoa conseguir um atendimento demora 160 dias. E em vários outros lugares, para depois que essa pessoa conseguiu o atendimento, para ela receber o benefício, para ser analisado o benefício,
leva 1 ano, ou seja, 1 ano e meio para ela poder começar a receber uma coisa que ela teria direito de receber na hora, se ela está passando por aquele problema. É mais fácil autorizar a eutanásia para pessoas assim. A pessoa está morrendo, está doente, está desamparada, contribuiu com o sistema e agora não tem. E não há dúvidas. Não há dúvidas. Está confessado nas notas técnicas. O problema é a falta de servidores. Veja, tem locais, por exemplo, isso eu provei documentalmente na ação, em que eu tenho mais de 5.000 processos em análise para deferir ou não o benefício. E imagina, se eu tenho 5.000 processos em análise para deferir o benefício, numa agência, isso por agência, numa agência. Numa agência que tenha, por exemplo, 15, servidores, 10 servidores, quanto tempo vai levar para eu poder efetivamente deferir aquele benefício? Olha só, o caso de vocês, ele tem uma peculiaridade muito distinta, muito diferente e acabou caindo por tabela e por sorte. E também essas férias minhas foram férias aquelas férias que você descansa e carrega peso, mas no fundo não é peso, porque estudar é minha paixão, ler é minha paixão e criar coisa é minha paixão. Acabou que a gente vai trabalhar com uma situação diferente, porque o concurso de vocês não é um concurso público que está relacionado única e exclusivamente a um cargo qualquer. O cargo de vocês está relacionado a situações que geram diretamente à sociedade serviços sociais, né, fundamentais, garantidos pela Constituição Federal e que a sociedade tem direito a ter um mínimo existencial em relação a isso aí. E aí são situações em que o STF admite o controle jurisdicional de política pública. Então, veja bem, eu trabalhei com toda essa situação, fazendo um link disso aí, ao mesmo tempo com um recurso extraordinário, com repercussão geral também do Luiz Fux, que demonstra a necessidade. É um negócio, de certa maneira, bem complexo para poder explicar para quem não é da área. Até mesmo para quem é da área, se a pessoa não tiver, vamos dizer assim, boa vontade ou não for uma pessoa preparada, explicar rapidamente é difícil. É óbvio que a pessoa lendo, ela vai entender muito bem, porque está absolutamente coerente tudo que está sendo dito. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente vai brigar até o final. Eu acredito que dá para brigar sim pelos candidatos do edital 7, tá certo? Não há dúvidas do que o professor Hugo falou, que o candidato que está no edital 7 foi eliminado, foi verdade, mas em vários concursos candidatos são eliminados e conseguem reverter. Agora, o que eu não concordo é que ele diga que é impossível reverter uma situação dessa, quando na verdade a gente vê na prática várias situações em que há reversão de situações em que o candidato foi eliminado. Então tudo depende, é claro, também, né, de um bom advogado, depende de uma boa tese, depende de cair com um juiz coerente, um juiz que queira fazer justiça, e esses fatores são os fatores do sucesso. Eu tenho certeza que a minha parte, eu estou me dedicando mais do que tudo, eu não faço nada mais a não ser trabalhar no processo de vocês. Todos os outros processos do escritório eu distribuí entre a equipe para eu poder fazer só esse, só aprofundar nesse, para poder derrubar todo e qualquer argumento que eles queiram. E eu digo mais, não querendo desanimar, mas na minha opinião, o pessoal do edital 7 é mais fácil conseguir judicialmente do que conseguir administrativamente. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque como as pessoas que estão no edital 7 foram eliminadas em razão de um decreto que tem força de lei, porque é um decreto autônomo, a partir do momento que a administração pública ela vai e chega e descumpre esse decreto, o que ela está fazendo? Ela mesma está descumprindo e ela está gerando uma situação de até improbidade administrativa, uma situação de ilegalidade, vamos dizer assim.
Agora, quando o judiciário reconhece isso e manda nomear, já é diferente, porque não é a própria administração chegando e simplesmente, ora por conveniência ela segue o decreto e ora por conveniência ela não segue o decreto. Mas é claro que na reunião a gente vai tentar fazer com que convencê-los, né? Estou falando isso para vocês, que não é possível, né? O presidente pode baixar outro decreto excepcionando, mas tecnicamente é como se fosse, eu botei isso na petição, uma legislação de conveniência, ou seja, eu sigo quando quero e quando eu não quero eu não sigo. É uma situação meio complicada isso aí. E vou te dizer mais, a verdade é essa. A verdade é essa, porque durante esse período de pesquisa eu peguei vários concursos públicos em que foi apresentado um certo número de vagas, só que na prática foi nomeado muito mais do que o quantitativo previsto no anexo 2 do decreto. E aí eu pergunto o seguinte para eles: vem cá, como é que você justifica isso aqui? Esses candidatos não deveriam estar eliminados? Não deveriam estar fora? Como é que eles foram nomeados? Então veja, é uma legislação por conveniência. O direito ele é uma coisa muito... ele é bonito pela dinâmica, mas ele é muitas vezes injusto, porque quem tem o poder muitas vezes se vale indevidamente dele e descumpre as regras jurídicas. E como é muito difícil você saber controlar isso aí, ter o controle desse tipo de atividade, acaba que na prática as pessoas não sabem que ocorrem muitas ilegalidades, como está acontecendo, né, no nosso concurso. Mas o fato é o seguinte: eu vou brigar até o final, eu vou mandar isso para o Ministério Público depois também, se a gente não conseguir, e aí eu quero ver o que vai dar, mas o bicho vai pegar, beleza? Um abraço a todos, tudo de bom para vocês, desculpa aí se vocês ficaram tontos aí no meio do caminho. Tchau, tchau.